Olá, tudo bem? Bem, professor Manuel Messias falando. Vamos aqui para o último tópico de área de triângulos. Dessa vez vou falar de razão entre áreas de triângulos. Já estamos mais ou menos com mais de uma aula de vídeo, né? Fragmentados, claro, você pode assistir um por um, voltar no que você achar melhor, revisitar e tudo mais. E depois vai ter uma lista de exercício, né? Que vai ser hospedado na segunda-feira, para que vocês testem todas essas condições que vocês vão ver aí nos vídeos, tá? Vocês têm amanhã para assistir as aulas e já podem, claro, assistir até quinta, se quiser assistir as aulas na quinta, porém, na segunda tarde vocês já podem fazer exercício, né? Segunda, finalzinho da tarde já vai chegar os exercícios, tá? Então vamos lá. Já conhecemos aqui, eu vou usar a segunda fórmula para a superfície de um triângulo. Então, dado um triângulo qualquer, tá? Eu tenho aqui o vértice A, Azinho, B, Bzinho, C, Czinho. Então, sabemos já que eu consigo calcular a área desse triângulo como sendo a sua superfície é igual a metade. Se eu for lidar com o ângulo em A, então eu vou simplesmente colocar, deixa eu tirar aqui que é os catetos, os lados, na verdade, os lados adjacentes a esse ângulo, então é B e C, vezes o seno daquele ângulo em A, tá? Isso aí eu teria a área desse triângulo. Ah, mas eu estou lidando com o cateto com o ângulo em C, não tem problema. Em C você vai dizer que a superfície em C é nada mais que metade dos lados adjacentes, ou seja, A e B, já que você está em C, e Czinho seria o oposto, A e B, seno de C. E a mesma coisa vale para o ângulo em B, né? Então, a superfície em B, o resultado vai ser o mesmo, tá? As três superfícies são iguais. Eu tenho metade de A vezes C, são os lados adjacentes àquele ângulo, seno do ângulo B, em B, tá? Então, não importa se você conhece um dos ângulos e você tem dois lados, que são os lados que formam o ângulo, você consegue achar a área desse triângulo. Bem, e aqui vai a nossa razão, tá? Eu tenho um triângulo aqui, e aqui dentro tem um outro segmento, tá? Que forma outro triângulo. Então, vou formar aqui um triângulo ABC e o triângulo ADE, tá? Então, eu tenho dois triângulos aí, o triângulo ABC e o triângulo ADE. Eu vou fazer a razão entre os dois para você ver algo curioso, né? Então, uma coisa é fato, né? A área do triângulo ADE é menor do que a área do triângulo ABC, né? Até porque o triângulo ADE está dentro do triângulo ABC. Bem, como eu tenho um ângulo em comum, eu tenho esse ângulo aqui em comum, tá? Então, simplesmente eu vou fazer a área do triângulo maior e, como a nossa proposta era razão, vou dividir pela área do triângulo menor, tá? Então, eu tenho aí, vou colocar aqui, superfície do triângulo maior, vou colocar aqui do ABC, sobre a superfície do triângulo ADE. Bem, a do ABC é metade dos lados adjacentes ao ângulo, então o segmento AC vezes o segmento AB, vezes o seno em A, dividido. Já para o triângulo ADE, eu também tenho metade, só porque o segmento não vai de A até C, vai de A até D, tá? AD, e também não vai de A até B, vai de A até E. Então, AE, porém o seno é o mesmo, seno do mesmo ângulo. Eu posso fazer algumas simplificações, ó, meio e meio simplifica, seno e seno simplifica. E a razão para um triângulo que tem o mesmo ângulo, né, ele pode simplesmente ficar como o produto, né, dos lados adjacentes ao ângulo de cada triângulo. Então, ó, perceba que AC vezes AB dividido por AD vezes AE.
Então, caso eu tenha, vamos para um problema prático. Suponha que eu tenho aqui um triângulo. Onde eu tenho aqui A, B e C. E um outro triângulo, né? Eu dividi melhor. Então, eu vou falar que o segmento AC vale 10 unidades. O segmento AB, 8 unidades. O segmento AD, 5 unidades. Eu poderia dizer que D é ponto médio do segmento AC. E o segmento AE, eu tenho aí também 5 unidades. Então, se eu quero calcular, eu tenho aqui o ângulo, mas perceba que eu nem precisei do ângulo, eu só preciso fazer que a razão, né? A razão entre segmentos. Eu posso calcular as áreas separadas, mas eu sei que a razão entre esses triângulos, o ABC e o ADE, é simplesmente 10 vezes 8, dividido por 5 vezes 5, tá? Vou simplificar aqui, fica 2, né? Aí agora eu já não posso mais simplificar, 16 dividido por 5, isso dá 3,2, tá? Então, essa é a razão entre a área desses triângulos, tá? Ou simplesmente eu poderia deixar como 16 para 5, né? Então, um triângulo o maior está para 16 e o menor 5, tá? Essa é a ideia aqui por trás disso. Bem, saindo disso, dá para fazer alguns cálculos muito interessantes. Por exemplo, se eu tiver aqui um triângulo qualquer, vou chamar isso aqui de A, dividir isso aqui ao meio, isso aqui vai ficar 2 pedacinhos azinhos. O segmento B, eu vou dividir aqui em 3 partes, 4 partes, tá? Bzinho, 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 Bzinho. E o segmento C, eu vou dividir em 3 partes. Czinho, Czinho, Czinho. Então, se eu tiver um triângulo aqui, ó, por exemplo, aqui dentro, esse triângulo que eu estou achurando, eu consigo achar a área desse triângulo baseado na propriedade que eu acabei de ver em cima, tá? Eu consigo achar essa área em relação ao maior, né? Então, a superfície do maior eu desconheço, né? A superfície do triângulo ABC eu desconheço, mas eu consigo achar a razão quanto esse triângulo em roxo aí achurado vale em relação ao maior. Quanto é a infração, qual é a fração que ele corresponde ao maior. Então, claro, se eu falar que o maior é 100 unidades de área, eu vou saber a fração e vou fazer o cálculo para 100 unidades de área. Então, sabendo a fração do todo, fica bem mais fácil interpretar isso. Eu vou usar essa mesma lógica que foi usada na questão anterior, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou pensar num ângulo em A, tá? E eu vou pensar em subtrair. Eu vou chamar essas áreas aqui, ó, superfície 1, superfície 2, superfície 3. Então, se eu tirar do triângulo total as superfícies 1, as superfícies 2 e as superfícies 3, o que me sobra é o triângulo achurado, que eu vou chamar de T, tá? Faz sentido, né? Então, vamos primeiro achar a superfície 1, tá? E eu vou só achar a superfície 1 e vou deixar como exercício para vocês acharem a superfície 2 e 3, tá? A superfície 1, se você analisar pelo que a gente estudou na última aula, eu posso falar que da superfície geral, né? Então, a superfície 1 sobre a superfície geral, simplesmente eu tenho aqui, ó, da superfície C, uma unidade em C, um C, e quantos B? Vamos ver aqui, 2B. Isso.
Isso da superfície 1, tá? Sobre, agora da superfície total, eu tenho quantos C aqui? 3, então 3C, quantos B? 4B. E claro, só simplificar, tá? Dá para simplificar 2, e fica 2 aqui embaixo. Então, isso está me dizendo que a superfície 1 é 1/6 do triângulo total, tá? Então, dentro dessa superfície aqui, que eu não estou conseguindo pintar, porque ela virou um triângulo, virou uma forma, eu tenho 1/6 do triângulo total. Tá? Então, eu vou deixar como exemplo, como exercício, tenta calcular S3, S2, quando você subtrair, você vai ter quanto vale T, tá? Subtração. Tá? Então, pessoal, um abraço, até a próxima aula. Fique com Deus, tá? E a gente vai fazendo exercícios juntos. E na próxima aula, na quinta-feira, a gente corrige, senta, discute, coisas do gênero, tá? Valeu. Se cuida.